Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vamos então dar sequência ao nosso direito penal, ao estudo do nosso conteúdo programático e falando agora do tão famoso crime impossível. Vamos tratar do crime impossível, vamos falar sobre ele. Primeira coisa, vocês têm que saber que ele está previsto no Código Penal, nós encontramos lá no artigo 17. Então pega aí o teu artigo 17, eu pego o meu aqui. Tu vais perceber que o 17 está aqui. Opa! Muito bem. Vocês vão ver que o nome é exatamente esse, crime impossível. E aí ele é muito claro ao dizer, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Pegaram? Acompanharam? Pega agora a tua lei, porque a gente vai vir aqui para o quadro, trabalhar aqui no quadro essa questão. O que tu tem que saber para a tua prova sobre o crime impossível? Primeira coisa, crime impossível é uma espécie de tentativa. Começa por aí. É preciso que tu saibas que crime impossível é uma espécie de tentativa. Não podes falhar quanto a isso. Ok? Crime impossível é uma espécie de tentativa. Ora, meus amigos, se é uma espécie de tentativa, eu não vou ser punido por isso com uma pena reduzida de 1 a 2/3? Não, porque a gente acabou de ver lá no início do 17 que é uma tentativa que não se pune. Ou seja, é uma tentativa impunível. É por isso que crime impossível, e eu vou botar aqui, ó, crime impossível também é conhecido como tentativa inidônea, porque não existe a possibilidade do indivíduo alcançar o que ele quer, do indivíduo alcançar o resultado. Detalhe importante, talvez a examinadora pergunte isso na tua prova. Qual é a teoria adotada no Brasil para o crime impossível? A nossa teoria é chamada teoria objetiva. O que isso quer dizer? Teoria objetiva. Quer dizer, meus amigos, que ficou provado que não tinha como consumar o delito, não há punição. Não importa se o indivíduo tinha esse conhecimento ou não. É diferente, por exemplo, de alguns países como a Alemanha, a Suécia, que adotam a teoria subjetiva. Ou seja, não era possível consumar o crime, mas o indivíduo achou que podia, então ele merece punição. No Brasil, não. Há muito tempo atrás, houve um crime, um fato bem conhecido aqui no Rio Grande do Sul, de um antigo ministro dos Transportes, que alcoolizado teria atingido uma pessoa e esse sujeito, no fim, fugiu sem prestar socorro. Houve um indiciamento por homicídio culposo e omissão de socorro. Só que esse ex-parlamentar se livrou da acusação de omissão de socorro por quê? Porque ficou provado que a morte foi instantânea.
Ou seja, é possível socorrer o morto? Não. Ah, mas ele sabia que a morte tinha sido instantânea? Não. Deu sorte. Nesse caso, ele não responde, porque a nossa teoria é uma teoria objetiva. Pelo homicídio culposo vai responder, é claro, mas pela omissão de socorro não há o que se falar. Não há nenhuma responsabilidade em relação a isso. Certinho? Bom, agora como a gente viu lá no artigo 17, para que exista a possibilidade do crime impossível, é preciso o quê? Uma absoluta. Mas uma absoluta o quê? Ineficácia do meio ou uma absoluta impropriedade do objeto. Vejam que a lei não exige os dois. Vejam que o artigo 17 exige um deles. Então, se o meio for ineficaz, já caracteriza o crime impossível. Se o objeto for impróprio, já caracteriza o crime impossível. Percebam isso e vejam que característica bem peculiar. Um deles já basta. O que quer dizer o meio ineficaz? Quer dizer que os instrumentos escolhidos pelo indivíduo para alcançar o resultado não têm potencialidade lesiva para tanto. Exemplo, matar alguém com a espadinha do He-Man. Tem como? Não. A grávida querer abortar tomando chá de boldo. Tem como? Não. Então são tentativas de homicídio, de aborto, mas que não se punem. São tentativas que não são puníveis. Exatamente porque o meio é ineficaz. Aí vem a grande pergunta, professor, e a arma de brinquedo? A arma de brinquedo caracteriza crime impossível? A resposta é, depende. Depende do crime que tu está almejando. Se o crime que tu está visando é o homicídio, é crime impossível, porque tu não consegue matar uma pessoa com uma arma de brinquedo. Ah, mas e se ela morre do coração? Bom, aí existe um nexo causal, certo? Que o ataque do coração contribuiu. Não é o caso aqui. A simples arma de brinquedo para o homicídio é crime impossível. Certo? Cuidem isso. Agora, para cometer um assalto, a arma de brinquedo, sendo uma réplica muito semelhante à original, é possível praticar o assalto. É possível intimidar alguém e alcançar o objetivo. Então vai depender sempre do crime, da infração penal que se está buscando, né? Que se está visando. Cuidem isso, que isso é bastante importante. Da arma de brinquedo. Cuidado! A arma de brinquedo, ela é idônea para caracterizar o roubo simples, mas não o roubo majorado. Roubo majorado tem que ser arma verdadeira, com potencialidade lesiva, assim como entende a nossa jurisprudência. Certo? Bom, impropriedade do objeto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que não existe o objeto que o agente quer praticar o crime. Ou se existe, ele é diverso. Exemplo clássico, matar o morto. Tem como matar o morto? Não, é impossível. Mesmo que eu esteja usando uma arma verdadeira. Matar um morto é impossível. É por essa razão, meus caros, ok? Que cansou já de cair em prova, e pode ser objeto da prova de vocês,
uma questão dizendo que Tício, desejando matar Caio, adentra em sua casa e o vendo na sua cama dá 3 disparos. Depois, a perícia, fazendo a autópsia, constata que 5 minutos antes dos disparos, Caio já tinha morrido de um ataque fulminante no coração. Responde pelo que, o Tício? Por nada. Por infração penal alguma. Porque não tem como matar o morto. Ah, mas ele não sabia, achou que estava vivo. Teoria objetiva. Isso é irrelevante para nós. Não vai haver punição alguma. Viram que bacana? Viram que genial? Outra questão que já andou caindo em prova, pessoal. Olha só. Alberto, aposentado, está andando pela rua. E Carlos, famoso punguista da capital, com a sua habilidade tradicional, vai atrás dele com o intuito de subtrair a carteira. O Carlos coloca a mão no bolso direito do Alberto, mas a carteira estava no bolso esquerdo. Isso é uma tentativa de furto punível ou é crime impossível? Vamos lá. O meio, colocar a mão no bolso, é eficaz para alcançar o resultado pretendido? É, eu posso cometer um furto colocando a mão no bolso de alguém. E o objeto era próprio, a carteira é um bem que tem o seu valor? Sim. Então é tentativa de furto punível. Agora, Carlos vai atrás de Alberto aposentado. Coloca a mão no bolso direito, não encontra nada. Coloca a mão no bolso esquerdo, não encontra nada. Coloca a mão no bolso direito de trás, não encontra nada. Coloca a mão no bolso esquerdo de trás, não encontra nada. Alberto estava até curtindo já, dizia, tchê, procura mais um pouquinho. Pois é, o Alberto não usava carteira. E agora, o meio é eficaz, mas não tinha objeto. Nesse caso, para a sorte do punguista, é crime impossível. Ele não será punido por nada. Não haverá punição, porque é assim que determina o artigo 17. Outro exemplo. Tício deseja matar Caio. Tício dá uma facada no Caio. Agora o Tício quer esconder o corpo. Coloca o corpo na lareira. A polícia encontra o corpo e leva para a perícia. A perícia, ao fazer o laudo, constata que a causa da morte foram as queimaduras. Tício responde pelo quê? Homicídio? Ocultação de cadáver? Ou os dois crimes? Vamos lá. Para o homicídio, o meio da facada é eficaz? Sim. O objeto era próprio? Sim. Uma pessoa deu uma facada numa pessoa viva, certinho, homicídio configurado. Vamos ver agora a ocultação de cadáver? O meio, colocar na lareira para esconder, é um meio eficaz? É. Mas o objeto era próprio? Não. Porque se a causa da morte foram as queimaduras, como é que o Caio foi colocado lá? Vivo. E aí eu pergunto a vocês, tem como ocultar cadáver vivo? Não. Necessariamente tem que ser um cadáver. Então, a responsabilidade é apenas pelo homicídio. Questão que caiu alguns anos atrás. O filho intervém energicamente em favor da mãe, diante das ameaças que o pai embriagado fazia à esposa. O pai não se conforma, pega uma espingarda e pelas costas do filho efetua uma série de disparos. Mas nada acontece. A mãe, temendo aquele desfecho, tinha retirado as balas da espingarda. Nós temos uma tentativa de homicídio punível ou temos crime impossível?
O meio é eficaz? Não. Uma arma sem bala não mata ninguém. Crime impossível. Ah, mas o pai achou que tinha balas. Teoria objetiva. Perceberam? E agora uma questão para encerrar o crime impossível, para a gente arrematar esse tema. Meus amigos, olhem só. Prestem bastante atenção. Eu quero matar um desafeto. E quando ele se distrai, eu coloco veneno no café. Ele toma o café, mas não morre. Não morre por quê? Não morre porque a dose que eu dei de veneno não era suficiente. É tentativa de homicídio punível ou é crime impossível? Agora vocês têm que cuidar. Aquele meu exemplo da espadinha do He-Man, ela tem capacidade, tem potencialidade lesiva? Não. O chá de boldo tem potencialidade lesiva para aborto? Não. Veneno tem potencialidade lesiva para homicídio? Sim, eu só errei a dose. Nesse exemplo é tentativa punível. Mesmo sendo ineficaz? Sim, porque a ineficácia nesse caso não foi absoluta. Perceberam? Nesse caso, a ineficácia foi relativa, pessoal. Relativa. Ok? Porque eu só errei a dose. Acertando a dose, eu tinha alcançado o meu resultado. Compreenderam? Pegaram as dicas do crime impossível? Basta um dos dois, ineficácia do meio ou impropriedade do objeto. E assim a gente resolve outro ponto do nosso conteúdo. Se liguem, cliquem no próximo vídeo, nós vamos ter um novo ponto a ser trabalhado. Um grande abraço, aguardo vocês, valeu, tchau, tchau.